Então vamos ler aqui dos versículos 28 até o 30, 28 a 30, de Êxodo capítulo 21. Vamos lá. Se algum boi de prata ou de uma mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Vejam só, né? A gente, quando vai lendo a Bíblia, a gente precisa ter em mente a aplicação do que a gente está lendo. A gente falou, o que tem a ver o boi chifrador lá naqueles dias com os nossos dias de hoje? É uma realidade diferente, né? Nós não vamos viver esse problema aí, ó, o boi ali chifrou lá uma pessoa, você não vai ouvir isso aqui, né? Mas os princípios que isso tem, você aplica em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Nós vemos aqui princípios, e a Bíblia trabalha com a gente através de princípios. O princípio é que tem alguma coisa que prejudica, que pode prejudicar alguém. Você tem que tomar cuidado com essa coisa que pode prejudicar alguém. Não importa o que seja, lá no caso era o boi. Nós temos o carro, temos que tomar cuidado. Quem dirige tem que ser orientado. Ó, toma cuidado. É gostoso dirigir? Como? Também tem um pitbull. Então, tem o cachorro também, né? É seu amigo e tudo mais, mas você sabe que ele é dado de vez em quando ele pode ficar temperamentalmente aborrecido, né? Num momento de fraqueza. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que é propenso a fazer um mal, seja o que for, né? Esse é o princípio. No caso aqui está tratando das questões corriqueiras daqueles dias, né? Moisés devia lidar todos os dias com situações assim. Imagina uma multidão de 600 mil pessoas, ele era o líder. Tinha alguém lá, por isso que nós vimos já em textos passados, que se fazia uma fila que passava o dia em frente à tenda de Moisés para ele julgar as causas do povo. Causas que certamente vinham situações como essas no seu dia a dia. Nós não vamos encontrar essa, mas vamos ver muitas situações de coisas que nós sabíamos que podia alguém se machucar, mas nós não tomamos cuidado e veio a machucar. E isso me torna, como diz aqui, responsável por aquilo que aconteceu. Responsável. O dono aqui já diz no versículo 30 que se o dono, né, no versículo 29, se o dono já sabia que ele antes já causava esse problema, ele tinha que ter cuidado. No 30 assim, se lhe for, tanto é que diz lá no final do verso 30, do verso 29, o boi será apedrejado e também o seu dono vai ser morto, porque ele foi responsável. Ele era responsável, ele tinha que pagar por isso. Aí no versículo 30, se lhe for exigido resgate, numa situação como essa, era possível que a família, ao invés de querer apedrejar, não, nós vamos querer um resgate. Aí o resgate seria estabelecido por quem? Pela família, né? Por aqueles que foram, se lhe for exigido resgate, dará então como resgate a sua vida, da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Então, ou seja, quem tinha um boi que era agressivo, já vai deixar ele amarrado, já vai tomar cuidado para que ele não fique à vontade, não fique em condição de machucar alguém. No verso 31 e o verso 32, pode ler alguém? Se o boi chifrar um escravo ou um escravo... Não, é o 31. É o 21, 31 e 32. É o 31 antes, Maria. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão vida, seja dedicado ao Senhor Deus.
Ok, então vamos esclarecer aqui. Eu quando li esse verso 31, fiquei pensando, o que é isso? Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. Aí no caso de que fosse criança, por isso que é tratado como filho. Se fosse o adulto, não é tratado como um filho. Aqui é porque no entendimento deles, um filho significa alguém ainda pequeno. Uma menina, se fosse menino, fosse menina, fosse crianças pequenas, ou seja, alguém podia... mas peraí, é um adulto que aconteceu? Não, fosse adulto, fosse uma criança, da mesma forma, a pena iria acontecer. Tanto é que diz, este julgamento vai ser aplicado quer tenha chifrado um filho, ou seja, um menino ou uma menina. Porque dentro do contexto judaico, até isso tinha um valor. O escravo, por exemplo, adulto, ele tinha um valor. O escravo mais novo tinha outro valor. O escravo homem tinha um valor. A escrava mulher tinha outro valor. E a gente vai ver isso com mais clareza mais à frente. Então aqui é para a lei deixar claro, olha, não interessa se é uma criança, se é um adulto, se acontecer a pena vai ser aplicada, o julgamento vai ser aplicado no dono do boi. Quanto ao escravo, aí vem lá o 32, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 ciclos de prata ao senhor do escravo. Por quê? O escravo era uma propriedade, era assim que era, escravo era propriedade, aqui já não está tratando mais de um escravo judeu, aqui é um escravo estrangeiro, comum. Se ele fosse chifrado, então o dono ia ter um resgate, ia ter um pagamento, de 30 moedas de prata. É curioso, né, que esse é o pagamento que deu-se a Judas por conta de Jesus. Foi a avaliação dele, ou seja, a avaliação de um escravo. É assim que o Senhor foi avaliado. A ideia é essa, né? Foi assim que o Senhor foi avaliado quando ele foi entregue por Judas aos judeus, aos sacerdotes lá. Então nós vemos que a lei ela vai detalhando fatos que podiam acontecer naquele dia em qualquer situação. No caso do escravo, o senhor teria 30 ciclos de prata e isso se refere a 350 gramas de prata, mais ou menos. Era esse o peso. Aquilo era por peso que era o dinheiro. Então não existiam moedas cunhadas. Era a prata que era pesada, e 350 gramas de prata aproximadamente eram aqui os 30 ciclos. Muito bem. Ou seja, a moral é que os causadores de acidentes seriam penalizados. 33 e 34. Pode ler alguém. Se alguém deixar aberta uma porta, ou se alguém cavar uma porta e não a cortar, e nela cai boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, detalhes. A gente fala, para que? Mas eram fatos que aconteciam, né? E isso tudo serve para a gente, né? Às vezes você tem um lugar, às vezes a gente ouve aí uma notícia triste, alguém deixou um buraco que abriu um dia lá no meio do campo e não fechou, uma criança caiu lá, e quem é o responsável? Tranquilo, é o dono do ambiente, aquele que abriu o buraco, é o dono da terra, ele é o responsável por aquilo que aconteceu. O princípio aí é o princípio da responsabilidade de quem permite, de quem deixa que alguma coisa possa gerar um acidente. Essa é a ideia. O dono da cova o pagará o animal, o dinheiro do seu dono, mas o animal morto será seu, né? Então ele vai pagar um dinheiro, mas o animal fica para ele, o animal morto é dele. Eram leis, né? Versículos 35 e 36, pode ler alguém. Se um boi de um homem ferido com boi de outro, e um boi ferido venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi. Ok. Isso. Mas se for notório
Vejam só, isso daqui, eu fico pensando, né? Essas coisas eram para fechar a questão. Imagina que quando não estava escrito, isso dava discussão para mais de hora para decidir o que ia fazer com o boi que está vivo, o boi que morreu. Isso dava aqui, agora não, agora está aqui escrito. Ah, aconteceu, bom, então ali diz assim, ó, está decidido, você fica com isso, acabou. Então os estatutos vinham para acabar com aquela discussão toda, para dar uma palavra final nas questões. Os estatutos visavam essa ideia. Por isso que nós encontramos aqui coisas que a gente fala, mas nossa, até isso acontecia, até isso estava sujeito. E tem aqui uma lei para facilitar essa ideia. Muito bem, vamos lá. Capítulo 22, vem outras leis aqui acerca de propriedade. Né? Então vamos lá, pode ler alguém do versículo 1 até o versículo 3. Ok, então vemos aqui algumas normas com respeito ao furto, ao roubo, né? Se alguém furtasse alguns desses animais, no caso de ovelha, onde está? Por que as ovelhas são 4, os bois são 5? Nós não temos essa resposta, né? Mas sabemos que talvez para o ladrão pensar, eu acho que eu vou tentar uma ovelha. Né? Ou talvez porque havia mais bois e menos ovelhas, ou mais ovelhas e menos bois, enfim, mas a pena seria elevada. Agora, fica uma situação, porque se o camarada estava roubando um boi, é sinal que ele não tinha. Nós vamos partir desse princípio. Ora, como que ele ia pagar 4? Então, essa situação poderia acabar aqui, conforme está aqui no final do versículo 3. Se não tiver com que pagar, vai ser vendido como escravo. Porque não tem sentido, como vai roubar uma ovelha, ele pode ter que, se pegar, vai ter que pagar 4 ovelhas. Mas se ele já estava roubando uma, a gente imagina que ele não, a não ser que ele seja um cara muito, né? Que ele tem um rebanho. Vizinho do meu avô lá que roubou muito boi, é verdade. A gente não sabe o que acontece nesses campos que tem por aí. Por que tem que marcar o boi? Tem que marcar o animal, né? Então, naquela época eles estão tratando aqui com essa situação. A questão de ferir um ladrão que fosse pego na noite. Na noite, se matasse, não tem problema. Matou, está morto. Se fosse de dia, por quê? Porque de dia você tem condição de evitar, talvez de matar. No dia você tem condição de reagir melhor. Então aí, no caso, seria o quê? Haveria culpa aqui, né? Haveria culpa. Se o ladrão, se porém já havia sol, quando tal se deu, quem feriu o ladrão, quer dizer, quem o matou, será culpado do sangue. Ou seja, de repente, não precisava ter matado, né? Nós vemos aí situações hoje em dia, né, de muitas situações que a pessoa já está dominada pela polícia e aconteceu, né? Aí vem 1001 argumentos, né? Mas Deus, o Senhor, já previa tanto a defesa de quem está sendo lesado, como também já previa o exagero que podia haver da parte de quem estava sendo o lesado aí na história, né? Então, de quem estava lesando e quem estava sendo lesado aqui tem uma lei para
administrar isso, para regulamentar isso. No versículo 4 diz assim: se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará em dobro. Vinha mais aquela situação, né? Se ele não tinha com que pagar, ele ia ser vendido como escravo, né? Ele ia ser vendido, pelo seu furto, ele ia ser vendido para pagar o prejuízo que ele causou. Continuando aqui, versículo 5 até o versículo 6, 5 e 6. Se alguém Ok, vejam que vai prevendo toda a sorte de situações naqueles dias, né? Se alguém pastar, ou seja, ninguém tinha que tirar proveito de ninguém, né? Eu pegava lá do seu campo, mas aí deixava o boi pastar no limite do outro. Isso traria, ele ia ter que pagar isso que ele causou, ou seja, e aqui está mexendo com a esperteza das pessoas, né? Mas no campo é coisa longa, são coisas que ficavam tudo longe, né? A gente às vezes passa aí por essas estradas, aquelas fazendas, perder de vista, né? Às vezes o que está acontecendo lá do outro lado, o dono só vai saber um dia, quando alguém estiver passando por lá, que vai ver que aquele trecho que devia ter pasto não tem, que alguém, enfim, vai tomar conhecimento do que acontece. E esses estatutos, eles vão aqui afetando de modo que ninguém tirasse proveito daquilo que não lhe pertencia, né? Devia haver o quê? Respeito com a propriedade alheia, senão ele ia pagar o prejuízo daquilo que ele usou do outro. Aqui também trata dessa questão possível, né? Se romper fogo e pegar nos espinheiros, destruir os cereais, etc., quem causou isso deveria pagar. Todos esses estatutos, na verdade, o princípio é esse, né? É você ser responsável. Respeito ao que é do outro. Se você não respeitar, você vai ser penalizado. Esse é o princípio que está aqui em todas essas questões, e eram questões bem próprias daqueles dias. Vem aqui também a questão do penhor, né? Naqueles dias tudo era muito longe. Se uma pessoa alguém que tivesse um pedaço de terra fosse sair, ia deixar de repente alguém tomando conta, ou coisas desse tipo. Aqui vem essas orientações também. Provavelmente Moisés está aqui escrevendo, e sob orientação do Senhor, detalhando o quê? É como se ele de repente fala: vamos colocar um estatuto sobre tudo o que acontece. Então tudo aquilo que acontecia no dia a dia dele, as questões que vinham, os problemas que chegavam até ele, a maioria das discussões, ele está aqui estabelecendo o que é a lei. É isso que está acontecendo, eram lutas no dia a dia, dificuldades que eles tinham no seu dia a dia, que é só nós aplicarmos ao nosso dia a dia. Não temos bois, não temos ovelhas, mas temos bens, temos coisas que precisam ser observadas, temos coisas que podem causar mal para alguém, nós temos que tomar cuidado. Tem tudo isso, esse é o princípio, eu me ser responsável pelo que pode acontecer ao outro naquilo que me diz respeito. Então aqui os versículos 7 em diante, vamos ler, o 7 ao 9. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objeto a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo.
Vamos parar aqui um pouquinho. O que está dizendo aí? Olha, é melhor que você não fique com as coisas de ninguém. Porque você vai ser responsável por aquilo que você aceitou que ficasse na sua mão. Às vezes nós não pensamos nisso. A gente faz uma gentileza e aí acontece, na nossa mão a coisa acontece. Quebrou o que deixou, sumiu o que deixou, ou nós fomos usar e quebrou. E agora, como é que a gente, quem que é quem na história? Tinha esses conflitos. Moisés aqui está tratando, né? Se o ladrão for achado, então o dono da casa será... Aliás, né, se for achado o ladrão vai pagar em dobro. Pegou e tal, é a lei. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa, esse que ficou com os objetos, com os bens do outro, será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Isso acontecia. De fato, Efraim deixou lá com Salamaleque, deixou lá 4 ovelhas, mas sumiu uma ovelha e acabou. Mas olha só, não sei, sumiu. O que acontecia? Às vezes podia ter acontecido um acidente mesmo, alguma situação que ele ia ter que mostrar isso, ou então vai dizer só sumiu. Não, então ele ia ser levado lá. Só que aí ficava aquela situação. Então é melhor você não deixar nada com ninguém e é melhor você não ficar com nada de ninguém. Tem uma lei. Vocês estão lá responsáveis. Tem um outro sobrinho, filho de outra, casado com a filha de uma outra irmã, e ele comprava boi e levava lá na fazenda. Ele levava alimento, ele contribuía lá, né? Não sei se ele pagava ou não. Aí ele falava assim, mas os raios só caem em cima dos meus bois. Tem disso? Foi justo no seu... Então, são situações, né, que a gente precisa tomar cuidado. Eu vou viajar, vou deixar a chave do meu apartamento com você. Então você dorme na porta do apartamento do outro para não acontecer nada. É isso que a lei está dizendo. Responsabilidade. Então tinha que ser coisas entre pessoas muito íntimas, né? Muito chegadas, para que mesmo que, ou seja, primeiro para você confiar, a tal ponto que se houvesse algum incidente, você ia ficar tranquilo porque a pessoa é de total confiança. Então foi aquilo mesmo. Agora, quando não era assim, aí tinha que ir aqui para a lei, né? Versículos 9 e 10. Olha lá, é isso. Então, tudo, né? A gente vê aqui que envolvia todas as coisas: roupas, ovelha, jumento, boi, né? Eram coisas, eram os bens daqueles dias. Hoje é carro, é motocicleta, é bicicleta, é não sei o que. Naqueles dias eram essas coisas. Então, a causa de ambos deveria ser levada aos juízes, e os juízes tinham essa autoridade. Quem eles condenassem seria de fato condenado, teria que pagar, né? Não tinha como, ia pagar o quê? Em dobro. A pena sempre geralmente não era só uma reposição, geralmente a pena tinha um ônus a mais. O 10, dona Tabela. Se alguém der a seu próximo aguardar ninguém, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, Pode ir lendo. Então ameaçadamente os e não meteu a mão no seu próximo. O dono aceitará o juramento do outro, não fará restrição. Então vemos
temos aqui uma questão também interessante, né? Destaca-se aqui essa questão do juramento, né? Era uma coisa séria. O juramento resolvia a questão numa situação como essa, juramento em nome do Senhor. Então, se não houvesse como provar uma coisa, não tinha como explicar o que acontece. Ia ser feito o juramento e o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição, ou seja, o juramento punha fim à questão. Então, isso partindo do princípio da seriedade que era você usar o nome do Senhor. Isso se resolvia uma questão quando não tinha como provar, como o animal aqui eu for afugentado sem que ninguém veja, ou ficar aleijado, ou seja, você deixou um objeto lá, o objeto está no mesmo lugar, só que agora está amassado, está avariado, e agora? E o dono fala, eu não sei o que aconteceu. E aí? Não tinha como o proprietário fala, mas como eu deixei? Pois é, está aí, não saiu do lugar, e eu não fiquei aqui parado olhando, e tá. Então, essas coisas se resolviam mediante um juramento, né? Tem que ter seguro, né? Em geral, havia uma ética, né? Pelo menos, né? Quando não, ainda dizia, eu quero ver minha mãe mortinha, né? Olha aí. Era dureza, né? Não, aí então já... Então nós vemos que essas situações, né, exige essa ética, quando isso resolve, né? Então é por isso que a gente tem que pensar, né? Às vezes a Kátia um dia desses tinha que ir lá no hospital, ali no médico. Ela falou, não, você me leva no meu carro. Eu falei, não, Kátia. Acho que eu estava estudando isso aqui. Eu falei, não, Kátia, eu vou lá em casa, pego o meu carro e te levo. Complicado, né? Aconteceu na tua mão. Eu falei, e agora? Eu nem tenho culpa, mas e agora? É complicado essas coisas, né? A gente, às vezes, a gente conta sempre que não vai acontecer. Mas e se? Nós brasileiros estamos sempre que não. E se, né? Mesmo que tenha seguro, mas e agora? Você criou um transtorno, você deixou... Então, lógico, quando não tem jeito, olha, ou então você fala, olha, o outro empresta, mas lógico, eu tenho certeza que estava tudo sob controle, que qualquer infortúnio estava no contexto, mas sempre você vai ficar com a sua consciência pesada, fala, puxa vida, né? Então, né, aqui o Senhor está tratando aqui através de Moisés essas coisas. Naquela época o pessoal emprestava um jumento. Presta um jumento para ir até Jerusalém. Agora você não empresta, você empresta uma moto, empresta um carro, empresta não sei o quê. Então, muito bem. Então vamos lá. Então havia o juramento e o outro não precisava pagar restituição. Verso 12 em diante, até o 15. Vamos lá. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho e não pagará o dilacerado. Veja só, estragou, olha, um animal aconteceu, ele, sei lá o que, vem aqui, vou te mostrar, olha aí o que aconteceu. E daí tem que ter uma explicação clara ali, né? Sei lá, os lobos pegaram, não sei. Então ia ter que mostrar, ia ter que provar que de fato aconteceu um incidente ali, se for dilacerado. 14, se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Olha aí.
tinha que alugar por um preço bem caro, porque se sumir, é aquilo que vai ser pago. Então, né, a lei estava aqui sendo estabelecida. Ou seja, se alguém conhecendo ele falar, mas assim não vale a pena eu emprestar. Não empresta. Ah, mas assim não vale a pena eu alugar. Então, não aluga. A lei está aqui. Né? A lei determinava isso, colocava uma regulamentação, né? Pois é, né? E essa situação aqui, né, de o dono estava ausente, né? Olha lá. Este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono. Então, se o dono estava junto, fala, bom, olha, você estava junto, você estava dirigindo o carro comigo. Agora, se você estava sozinho... Tá vendo só? Muito bem. Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar nas leis civis. Na sua Bíblia terá uma divisão lá. Leis civis e religiosas. Vamos lá para um outro bloco aqui. Vamos lá. Pode ler alguém o 16 e o 17. Se alguém seduzir qualquer filho que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Muito bem, vamos falar aqui então sobre a sedução. O verbo aqui, esse verbo aqui, seduzir, né? Ele lá no original, ele indica atrair, enganar. Veja bem, não é um estupro, não é isso. Estupro era outro tratamento. Aqui é sedução. Foi enganada, foi cativada, né? Foi atraída a situação. Então o verbo trata sobre isso. Nesse caso, o tratamento do sedutor, se fosse estupro, seria outro. De qualquer forma, a parte seduzida seria protegida. No caso, a mulher. Quem ia ter que arcar com o ônus aqui, no caso, é o homem. Independente de que... como diz, mas a mulher se deixou, se deixou enganar, se deixou atrair. Não é a questão. O homem assume a situação aqui, né? Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada é um problema, porque ela já tinha um compromisso com alguém. Essa pessoa aqui não tinha compromisso. Por isso que ele pode ainda pagar o seu dote e tomá-la por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então havia um dote quando elas iam casar, e nesse caso, se o pai não permite que ela se case, então ele poderia receber apenas o dote das virgens, sem que o sedutor aqui casasse. Fala, Rosalina. Isso vigorava, eu não sei hoje, mas no tempo que eu era jovem, isso ainda estava em vigor. Porque eu me lembro de ouvir meu pai, a minha mãe comentar, fulana foi seduzida, agora o pai dela obrigou o rapaz a casar com ela. Mas sim. E essa história do dote também tá. Sim, hoje existe. Certo. Hoje ainda existe em parte, um pouco, às vezes acontece, mas é raro. Mas geralmente isso era mesmo a lei, assim, né? A ética fazia isso. O pai agora. Se acontecesse comigo, ele ia obrigar a casar comigo. Tá vendo só? Pode falar, Eduardo. Até 2005 era crime. Até 2005. Estava no Código Penal. 2005 foi estupro. Olha aí, ó, tá vendo? Vão mudando, as leis vão evoluindo. Mas era uma coisa obrigatória. O pai poderia obrigar, de fato, a pessoa a assumir um casamento ali. Se quem seduziu casasse, estava vestindo a pena. Se ele não assumisse, cana. Era isso que acontecia. Olha só, mudou as ideias, né?
Como? Foi isso que fez meu irmão lá. Sim, o Aminon. Ele na verdade, ali foi um estupro. Na verdade, se fosse aplicar a lei ao filho de Davi, como a Vanusa lembrou, Aminon, aí ele seria apedrejado. Né? Ele abusou de uma jovem que disse: não faça isso, fala com meu pai, não faz isso, não causa essa vergonha. Pela lei ele seria apedrejado. Né? Não foi uma sedução, uma atração, foi uma coisa, né, forçada. Então, essa situação. Muito bem. Né? Um outro elemento que estava dentro do contexto, que eles iriam adentrar na terra de Canaã, né? Mas que eles já tinham contato e sabiam, porque os povos viviam ao redor deles. Eles negociavam com outros povos, eles não viviam num gueto lá, esses 600, ainda eles estavam preparando para entrar, mas eles iam ter convívio, iam ter negócio, comércio com essas situações, e dentro desse convívio eles sabiam que existia quem? A feiticeira, né? A feiticeira. Não é a Elizabeth Montgomery lá que... Né? Aquela era mais simpática aí, pessoal. Não. Tá aqui, ó. A prova é que está aqui. Mas a gente vai entrar um pouquinho nesse contexto aí que você sugeriu. Muito bem. Nós vemos aqui no versículo 18, o seguinte, que nós vemos aqui: a busca do exercício de poderes sobrenaturais, saber o futuro através de meios ocultos, isso era rigorosamente condenado. Não entra no mérito se conseguia, se não conseguia, se era charlatanismo, se não era, se era um engano. Esse tipo de coisa era condenada. Né? É interessante, você falou que isso não existe, né? Tá. Vamos nos lembrar lá dos magos do faraó. O que aconteceu com os magos de faraó? Eles não iam até onde eles queriam, mas algumas coisas se tornam inexplicáveis, humanamente falando. Eles multiplicaram os piolhos, eles fizeram também água em sangue. Você, quando vai lendo lá, já virar cobra, eles fizeram algumas coisas. Mas eu acho que isso só é possível com a permissão de Deus. Eu acho que você tentar desenvolver isso só... Mas não é questão de permissão. Na verdade, tudo é sob permissão ou não de Deus. Só que o que acontece? Um elemento que trabalhava aqui, junto ou por trás da feitiçaria. Satanás estava agindo através de todas essas situações. Satanás age através de tudo, inclusive desses meios ocultos. Tudo que entra o oculto, o misterioso, isso pode se tornar um canal, um veículo para a ação do inimigo. Então, dentro dessa questão da feiticeira, isso também estava presente. E quando a gente lê a Bíblia e vai vendo, esses povos todos, os ninivitas, Nínive, os babilônios, os sidônios, esse povo todo, juntamente com a idolatria que andava junto, entrava a feitiçaria com isso. A questão da médium lá de Endor, né? Médium de Endor, né? Exatamente. Então nós vemos que aqui o Senhor já está dizendo, a feiticeira, ou seja, aquela pessoa, geralmente mulher, né? Interessante, aquela pessoa que lida com isso, que se propõe, que se dispõe, que se apresenta com essa situação, você não vai deixar viver. Por quê? Porque atrás disso vinha o engano, atrás disso vinha a ação do maligno que age através dessas pessoas. Né? Consultava, geralmente estava junto, porque o que acontece? Era a ligação com
Com a morte, com os espíritos que já foram. Então essa situação toda está muito ligado. Não tem, né? Não tinha como fugir dessa ligação com os mortos, com espíritos. As feiticeiras lidavam com isso, né? Os feiticeiros lidavam com isso. E isso abria o espaço, abria uma porta, uma facilitação, vamos dizer assim, para a ação do diabo. É porque o povo tinha saído de uma realidade de um Egito, de uma realidade de muitos anos, um povo que era politeísta, um povo que tinha práticas dentro desse meio. Então, lidavam com isso, lidavam com o ocultismo. Né? Por que você vê aquela questão das catacumbas, daquelas pirâmides onde os faraós eram sepultados com toda a sua cor, com corte, enfim. Né? Havia o culto aos mortos, né? Era uma coisa muito presente. Então Deus condena isso, e aqui a feiticeira que lidava com isso deveria morrer. E a gente vai ver que vai falar um pouco mais sobre isso depois. Pois não. Sim, sim. Sim, sim. Aí um cara vai acontecer esse ano. Quer dizer, a gente vê isso. Aí, claramente, Não, isso daí é uma. Na médium lá. Sim. Mas ele compreende no desespero não é como pessoas que creem no Senhor, de repente, deixa eu ver se o que está acontecendo está igual. Mas esse gosto pelo misterioso, pelo místico, né, pelo sobrenatural, é uma coisa. Bom, vide as próprias igrejas. As igrejas que lidam com o sobrenatural, que são igrejas que tudo, tanto igrejas, enfim, tudo, né? Então atrai o ser humano, nós somos atraídos por isso. O catolicismo trouxe muito disso. Quando o catolicismo ensina que você acende uma vela, conversava esse dia com alguém, acende uma vela e um morto lá é iluminado por conta dessa vela, você estabeleceu um contato aí, então isso daí atrai mesmo, né? inclusive os santos deles têm lá. Também, né? Também. Pois não. Sim, culto aos mortos, missa de sétimo dia, é um culto aos mortos. Culto aos mortos. Toda essa situação aí, né? Tem jeito. O espiritismo não deixa de ser algo também nessa linha, vai lidando com os mortos, que na verdade, quando a gente, aí é um parênteses agora na história, na verdade, biblicamente, ninguém se comunica com quem já morreu, acabou, não tem comunicação. Então, que comunicação é essa que alega-se ter? É aí que entra a situação do inimigo agindo, dele atuando. Por quê? Jesus mesmo lá na parábola do rico e Lázaro diz, olha, daqui ninguém passar para lá, eles lá tem Moisés e os profetas, ele já tem a Bíblia para ouvir, não é espírito que vai falar. Então que espírito é esse que desce numa sessão, que aparece numa sessão? Com certeza não vem do Senhor. Pode falar, Moacir. Saul, exatamente. É isso aí. Foi lá para tentar invocar Samuel. Samuel lá ia aparecer numa situação daquela. Verdade, né? Muito bem. Aí ele entra aqui numa situação também que é de campo, e olha, gente, tudo isso daí é o mundo que a gente vive, as coisas absurdas, mas é o mundo, é o ser humano. O ser humano não tem limite.
Então, quando a gente lê essas coisas e a Bíblia trata, a Bíblia podia não falar nem nessas coisas, mas está aqui, ó, né? Quem tiver coito com o animal será morto. Isso eram coisas que acontecia e que acontece em todo lugar, não é no campo só, não é no campo, na cidade. O ser humano é isso, é a fraqueza do homem, é o pecado que está no ser humano. Então essas coisas lá, será morto. Então havia isso era uma coisa que deveria, né, a pessoa deveria se privar desse tipo de coisa, e podia ser até tentada naquela vida do campo ali, às vezes dias cuidando de animais, sabe-se lá o juízo, né? Enfim, estava a lei aqui para que fosse... Eu só queria que o senhor me ajudasse. Teve uma situação há muitos anos, e meu irmão, ele tinha um amigo, e esse amigo morreu junto com outro no desastre de carro na Anguera. Passado o tempo, o pai e a mãe não aceitavam a morte do filho. E passado o tempo, eles foram para Uberaba, lá com o Chico Xavier. E o Evaldo foi numa dessas irmãos. E numa carta psicografada, ele escreve umas coisas muito íntimas entre o irmão e esse amigo dele. Quer dizer, isso aí o que é? O que Mas isso aí, quer dizer, o diabo conversa de forte. O que acontece, né? O que acontece nessas sessões espíritas, né? O que acontece nisso? Satanás, ele interfere, ele age. Ele agiu. Quanto a conhecer detalhes da vida de alguém, das pessoas, Satanás, ele é hábil nisso, né? Ele interfere, ele agiu na vida de Judas, que estava ali caminhando do lado de Jesus, agiu na mente de Judas. E é interessante que Lucas, não sei se é Lucas ou Mateus, registra assim: tendo Satanás entrado em Judas, Judas foi lá e vendeu de fato Jesus, como já estava no plano dele. Ou seja, Satanás, ele age, ele tem conhecimento, ele sabe. Se da parte de Deus não vem ninguém para falar, se comunicar com um homem, então quem que pode comunicar um detalhe? Somente ele tem condição disso. Agora, a pessoa que perdeu o ente querido está tão abalado, tão abatido, tão sedento de alguma informação, de alguma ideia, que se torna um objeto fácil. Então Satanás tem se utilizado muito do espiritismo para fazer isso. Até hoje, até me lembro tinha uma atriz aí que sempre falava nisso, que ela era apaixonada porque Chico Xavier foi lá e o Chico Xavier como que trouxe coisas do filho dela para ela, que eram coisas da... Então, cenas como essa, ou fatos como esse que você está contando, é um dos que mais acontecia lá, é um dos que mais confundia. Confundia ou, na verdade, deixava a pessoa crendo que aquilo de fato era de Deus. Agora, que possa ser verdade, isso não significa que venha de Deus. Eu vivi uma experiência, meus pais frequentaram o espiritismo durante a minha adolescência. Meu pai era muito católico da infância, mas veio para São Vicente, que começou a trabalhar. Por parte da minha mãe, o pessoal era ligado ao espiritismo, meus tios, e meu pai começou a se envolver com isso. A marcenaria acabava, o serviço ficava fraco, lá estava a gente lá, e ali virou uma rotina, fazíamos obrigação, íamos na mata, e aquela turma, umas 3 famílias no meio do mato para oferecer galinha, vela, aguidar, aquelas coisas todas que é própria do baixo espiritismo.
Mas o que eu quero detalhar nisso é o seguinte: teve uma época que eu me envolvi em muita coisa que não devia, mas tinha uma época que eu estava envolvido. E aí, numa dessas vezes, eu cheguei em casa, eu cheguei em casa do colégio à noite, estava lá o camarada que era, ele até se matou, esse camarada se matou, mas ele era o que comandava a gira lá na casa da minha tia, lá na minha casa, ele era como um pai de santo lá. E eu cheguei em casa e ele estava incorporado lá com um dos guias lá, espiritismo lá. E eu cheguei e era hábito, a coisa de quem está lá naquela situação. Chegava e se ajoelhava, ele estava sentado, se ajoelhava, e ele pegava a mão e ele fazia aquela coisa toda lá que quem é do ramo sabe. Nisso ele me puxou, olha só, ele me puxou para perto dele e sussurrou no meu ouvido o que estava falando. Deus por isso que Deus já cuidava da minha vida até naqueles dias, e até através de coisas como essas, porque ele chegou, era chamado do Pai Benedito, sei lá, me chamou, falou no meu ouvido: Zinfio, você está desenvolvido com coisa, e graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso que meu pai e minha mãe nem ouviram o que ele estava me dizendo. Aí você pensa, como que podia ali, aquele guia tá alerta, tá me alertando, me advertindo de coisas que eu estava envolvido que ninguém sabia. Então essas coisas, na verdade, tudo isso existe, está acontecendo, mas Deus é quem está acima de tudo. E o engano está aí, e quem está lá também está sendo enganado porque quer aquelas coisas. Porque quer aquilo. Então, Satanás age nesses ambientes e fala coisas e revela coisas que deixa as pessoas, e todo mundo acha que só porque aquilo é algo sobrenatural, vem de Deus. É por isso que Paulo, quando escreve na carta aos Gálatas, ele fala: ainda que um anjo vindo do céu, vos fala alguma coisa que vá contra esse evangelho, seja anátema. Então, essa proibição da feitiçaria, de consultar aos mortos, Deus não está querendo que você fique sem saber alguma coisa sobrenatural. Ele está nos privando, está nos poupando, nos preservando de entrarmos num campo que a gente não sabe com o que vai se deparar. É nesse sentido. Então, muitas pessoas que frequentaram Chico Xavier, até esses que andaram no João de Deus, olha, João de Deus, que nós já sabemos hoje o resultado, mas que era tido como um santo lá na questão, porque falava, porque curava, porque fazia tanta coisa. De onde que vinha tudo isso? Como que pode o camarada pegar alguém aqui na unha, no dedo, fazer um buraco nas costas e tirar alguma coisa de lá e a pessoa se sair se sentindo curada? Satanás, ele tem poder. E ele age. E muita gente prefere ser enganada por ele, mas ter o resultado que quer, do que falar: olha, é melhor eu continuar com o meu problema do que eu lidar com isso que ele pode fazer. Então essa é a ideia. Ainda mais assim, né? Imagina a situação, a pessoa tá com isso, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Pastor, eu tenho uma amiga que ele só tinha um filho e o filho dele morreu no acidente. E aí nós trabalhávamos juntos, depois que trabalhamos juntos no diversos anos, depois no canal do lugar que mais anos, quando o filho dele morreu, aí eu fui lá visitá-lo e ele voltou da licença. Aí ele falou assim: não, Jesus, eu estou tão confortável porque eu fui no centro tal lá, olha aqui a carta que ele me mandou. Aí esse amigo era crente, trabalhando no 11 anos. Não, eu sei que você não acredita, mas é a letra dele. Então é a letra dele, olha aqui, ele falou que a gente está tranquilo, que ele está muito bem, que ele vai continuar com Deus. É isso. É uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. E é cativante. É cativante.
É cativante. É isso, né? Por isso que Paulo fala, né? E não é de se admirar que os seus próprios, né? Seus próprios, como é que ele diz lá? Que os seus próprios, ele fala lá em 1 Coríntios, acho que é 13, né? Mas ele diz que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Não, Satanás, ele, né? Em 1 Coríntios, oi. Quando Saul consulta, chama o Samuel, ele fala o que vai acontecer e acontece. Sim. Você não ouviu, você tinha que atacar o caminho, né? Então eu acho que... Exatamente, né? O que o pseudo Samuel falou ali, né? Ali na ideia, né? Aconteceu. Depois eu vejo para vocês o texto de Coríntios, mas lá não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. Então é algo assim mesmo, temos que tomar cuidado.